Professora enfermeira Juliana e hoje nós vamos ver sobre osteoporose, fraturas e quedas nos idosos. Vem! Então, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o papel do cuidador na prevenção e segurança, que é muito importante. A gente vai compreender o que é osteoporose e como ela vai afetar os idosos. A gente vai aprender a reconhecer fatores de riscos e sinais de alerta no dia a dia. Vamos entender um pouco mais sobre como funciona a parte da prevenção, medidas práticas para evitar quedas e fraturas e o principal é como vamos agir, né? Como é que a gente vai responder corretamente em caso de emergência. Então, vamos lá. Primeiro, o que é osteoporose, né? Então, ela é uma doença silenciosa, a gente sabe que é uma doença. Muitas pessoas entendem a osteoporose como enfraquecimento do osso, a desmineralização e entendem também a osteoporose como uma maneira que o osso vai ficando mais poroso, ele vai perdendo a densidade. Então, a osteoporose, ela, como eu acabei de falar, ela enfraquece os ossos, torna-os mais frágeis e porosos e muitas vezes sem sintomas visíveis até que ocorre uma fratura. Muitos dos idosos acabam percebendo a osteoporose a partir do momento que ocorre fratura. Por quê? Porque esse idoso ele fica muito mais suscetível a ter fraturas, ok? Então, quem é que está mais exposto, quem é que tem maior risco em ter a osteoporose? Mulheres a partir da menopausa, idosos acima de 65 anos e pessoas sedentárias, ok? E os locais que ocorrem com mais frequência a fratura? Quadril, coluna e punho. Então, quais são as causas e quais são os fatores de riscos que vão determinar a probabilidade de uma pessoa ter osteoporose e, por consequência, aumentar o risco de fratura através de queda? Então, envelhecimento, como a gente acabou de falar, a densidade óssea ela reduz naturalmente com a idade, então é um processo natural. A partir do momento que a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo essa dureza, digamos assim, do osso, né? Nutrição insuficiente, principalmente falta de cálcio, falta de vitamina D e proteína. Lembrando que proteína vem das carnes, né? De alimentos de origem animal. Tem alguns vegetais que são ricos em proteínas, mas a taxa de proteína realmente que tem maior poder de absorção, de aproveitamento, são as de origem animal. Outro fator de risco extremamente importante, o sedentarismo. A ausência de atividade física regular e, muito importante também, o uso exagerado de corticoides. O uso prolongado ele vai enfraquecer a estrutura óssea. Quais são os sinais que a gente deve observar, tá? Então, pessoas idosas que apresentam dores frequentes nas costas ou em ossos, pessoas que apresentam perda progressiva de altura, a pessoa vai encolhendo? Sim, galerinha. O idoso, à medida que ele vai envelhecendo, os ossos eles vão perdendo, principalmente a coluna, ele vai perdendo a distância que tem entre as vértebras e esse idoso ele vai ficando cada vez, né, mais baixinho, né? Então ele vai perder essa altura e outra coisa que é extremamente importante, a postura desse idoso ele fica curvado, que a gente chama de cifose. E obviamente um risco também que a gente tem que observar é dificuldade para caminhar. Outro ponto muito importante é o tabagismo, tá? Então, o consumo excessivo de álcool e do tabaco, e além disso, ter um histórico familiar, né, de pessoas que têm osteoporose, vai aumentar em muito o risco dessa pessoa vir a desenvolver uma osteoporose, ok? Então, por que o idoso cai? É importante que tu entenda isso. Por que ele cai? Primeiro, má iluminação. Então, se a gente não consegue enxergar com clareza, não tem uma luminosidade adequada, obviamente a gente vai ter uma chance muito mais aumentada de cair. Fraqueza muscular, tontura, desequilíbrio. Ah, uma coisa importante, fraqueza muscular é extremamente importante a gente entender que o sedentarismo ele traz muito disso. Quanto menos o idoso ele se exercita e quanto mais sedentário ele fica, menos ele vai utilizar a musculatura. A musculatura que não é utilizada é uma musculatura que vai atrofiar. Quanto mais eu utilizo essa musculatura, mais eu desenvolvo, mais eu fortaleço essa musculatura. De novo, sedentarismo é extremamente prejudicial para o idoso, porque quanto menos ele movimenta, mais fraco ele fica, ok? Dito isso, tontura, desequilíbrio também, né? Outro item importante, polifarmácia, o que é isso? O idoso que utiliza múltiplos medicamentos, né? Então, tem alguns medicamentos aqui que vão alterar no sensório dele, outros que vão deprimir o sistema nervoso central dele e vai fazer com que talvez esse idoso apresente tontura, né? E
perda um pouco da percepção de localidade dele, né? De espaço e local. Então, tem medicamentos que vão alterar o sensório, vão deixar ele mais sonolento. Isso vai dificultar a percepção desse idoso em relação ao local e espaço, diminuir o reflexo dele, que já é diminuído naturalmente por ele ser um idoso. Problema de visão, então nem se fala. E outra coisa extremamente importante: retira tapete de onde o idoso anda. O tapete ele pode fazer o idoso cair, pode fazer o idoso escorregar. Tira também, evita de deixar objetos no meio da casa, evitar de deixar brinquedos, chinelos, qualquer objeto. Inclusive, uma coisa extremamente importante: retira a mesinha de centro. Às vezes a mesinha de centro pode ser também um causador de uma queda de um idoso, ok? Então, como evitar essas quedas dentro de casa? O ambiente como um todo tem que ser observado. Então, de novo, vai retirar tapetes soltos e obstáculos nos corredores, vai instalar barreiras de apoio na parede, extremamente fundamental. Essas barreiras auxiliam muito o idoso a andar no corredor, descer a escada, então nem se fala, e no banheiro para auxiliar ele no se sentar e no se levantar de vaso sanitário, e auxilia muito no banheiro. No banheiro, mas não pode ter tapete. Mas aqui no banheiro eu posso ter um tapete antiderrapante que ele pode ser fixado no chão. Isso vai auxiliar muito e vai prevenir queda. Mesmo porque o piso, a lajota, né? Ela pode propiciar o quê? Que esse idoso escorregue. O idoso está ensaboado, ele pode escorregar aqui e levar um tombo, levar uma queda aqui dentro do banheiro, ok? Vai melhorar a iluminação em todos os compartimentos e vai garantir que o idoso use calçados antiderrapantes. Outro item muito importante, como eu já falei, retira tapete, retira obstáculos do caminho e faz com que esse idoso utilize sapato, de preferência que esse sapato ele fique bem aderido ao pé. Evite chinelo, né? E de preferência que esse chinelo, se ele for utilizado, que ele seja um chinelo realmente que fique firme no pé, e esse sapato deve ser antiderrapante. Nada de pantufa, nada de sapato que fique liso embaixo e vai propiciar que esse idoso escorregue e caia, ok? Então, cuidados especiais no banheiro. Tapete antiderrapante dentro e fora do chuveiro, barras de fixação próximas ao vaso e ao chuveiro, cadeira de banho e, se necessário, sabonete líquido em dispensador fixo, ok? Outro item importante: alimentação e saúde óssea. A gente sabe que a densidade do osso ele vai depender da alimentação correta, principalmente com alimentos ricos em cálcio e proteínas. Então, quando a gente fala de cálcio, a gente deve consumir alimentos que sejam ricos em cálcio, tipo leite, iogurte, queijo, vegetais verdes, que são sim riquíssimos em cálcio, principalmente os escuros, por exemplo, como a couve e o brócolis, né? Vitamina D, galerinha, muitos dos idosos, eles fazem essa suplementação com a vitamina D. Porém, o ideal é que o idoso ele produza, porque a gente consegue produzir vitamina D. De que forma? Pegando o sol. Então, esse idoso, assim como a criança, ele deve ter essa exposição ao sol, orientado, obviamente, né? Pelo menos meia hora por dia, uma hora ideal, que ele tenha essa exposição solar, que ele consuma então alimentos ricos em proteínas, como ovo, peixe, sardinhas e salmão, né? E essa proteína ela também pode vir de carnes magras, feijão, grão de bico e outras leguminosas, ok? Outro item importante: incentivar a hidratação diária. A água é essencial para o bom funcionamento do organismo e de absorção de nutrientes. Por que o exercício é bom? Por que o idoso ele deve se movimentar? Por que ele deve praticar exercícios físicos? Lembra que eu te falei que músculo que não é utilizado ele atrofia? Então, para que eu mantenha a saúde muscular, é extremamente importante que eu faça atividades físicas regulares, né? Que ele é uma excelente ferramenta, ele é bem poderosa nas prevenções de quedas. Por quê? Porque vai fazer a manutenção da saúde óssea e muscular. Tá? Ela vai reduzir o risco em 40% de quedas e ela vai melhorar em 30% a força, ok? Sempre com treino bem orientado. Os exercícios que a gente recomenda: caminhada, atividade de baixo impacto ideal para fortalecer os ossos. O alongamento é extremamente importante, não só para o idoso, como para todas as pessoas. Ele vai aumentar a flexibilidade, vai reduzir essa tensão muscular e vai favorecer também o equilíbrio. Exercícios orientados por fisioterapeutas podem e vão melhorar muito o equilíbrio do idoso, tá? Lembrando, sempre respeitar os limites do idoso.
Exercícios eles devem ser orientados por um profissional de saúde, ok? Então, o cuidador no dia a dia, qual é a responsabilidade essencial do cuidador? Vai auxiliar com segurança, preservando a autonomia do idoso. Lembra que a gente já falou sobre autonomia? Quanto melhor o idoso faz a sua atividade por ele, melhor a capacidade de ele continuar exercendo as funções por ele próprio. Quanto mais eu delimito, quanto mais eu diminuo a capacidade que o idoso tem de cuidar de si, mais dependência eu causo e mais adoecido esse idoso ele vai ficar, ok? Sempre prevenir, sempre estimular a autonomia do idoso. Vai organizar um ambiente, vai manter o espaço limpo, de preferência bem iluminado e livre de obstáculos, como a gente já falou muito bem. Vai observar e registrar. Informação não registrada é informação perdida. Todo e qualquer acontecimento deve ser registrado. Então, se tem sinais de dor, se tem dificuldade de movimento ou se tem alteração do comportamento, são indícios importantes que devem ser anotados, observados e passados para a equipe médica ou para o familiar, ok? Vai cuidar das medicações, então vai garantir o uso correto dos medicamentos no horário certo, na dose certa, ok? Outro item importante, levanta devagar da cama, tem que orientar o idoso a levantar devagar da cama, sem pressa ao caminhar, pequenos hábitos que vão envolver prevenir grandes acidentes, certo? Então, vai manter a calma, agente nervoso não consegue raciocinar direito, vai avaliar as lesões, vai chamar ajuda, vai chamar o SAMU no 192, eles vão dar orientação, evita de mexer o idoso. Se tem suspeita de fratura, evita de mexer o idoso. Entra em contato, estabiliza o paciente, dá as primeiras atenções, vai ligar para o 92 e o 192 lá no SAMU, eles vão te dizer, vão te orientar a melhor forma de auxiliar esse idoso até que o socorro chegue, tá? Então aí, vamos entender quais são os sinais de fratura. Tá com dor intensa, a dor é o principal sintoma. Tá com uma dor intensa localizada? Deu inchou, doeu, inchou, deu hematoma, outro sinal. Tem uma deformidade visível e tem incapacidade de mover o membro, então são sinais de fratura. Nunca tente, uma coisa importante, nunca tenta recolocar um osso ou movimentar o idoso sem avaliação médica, sem uma orientação da equipe do SAMU. A imobilização correta ela é fundamental para evitar lesões maiores, ok? Então, prevenir é cuidar. Cuidar do idoso é promover a segurança, a autonomia e a qualidade de vida. O ambiente ele tem que ser seguro, né? Então, adaptações simples em casa previnem a maioria das quedas. A alimentação saudável, rico em cálcio, vitamina D e proteínas vão fortalecer os ossos. Exercícios físicos regulares, então atividades orientadas vão melhorar o equilíbrio e a força e a mobilidade desse idoso. E, obviamente, tudo isso acompanhado com uma atenção diária. O cuidador atento faz toda a diferença na qualidade de vida, ok? Lembrando que a prevenção sempre vai ser o melhor tratamento. Prevenir sempre vai ser mais barato do que depois reparar. Então, cuidados com o teu dia a dia, como um ambiente bem iluminado, evitar obstáculos no caminho do idoso, barras de corrimão ao longo do corredor, dentro do banheiro, vão auxiliar muito, tá? Um sapato bem firme e antiderrapante vai auxiliar e muito no acompanhamento desse idoso e na prevenção de quedas, fraturas, ok? Um detalhe importante, a alimentação ela é muito importante também para prevenir osteoporose e para melhorar o quadro, sempre associado ao acompanhamento médico, sempre associado à correta administração de medicamentos, tá bom? Então, beijo, vejo vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.